E nesta quinta-feira, os deputados da oposição rebateram o discurso do Hugo Mota, presidente da Câmara, proferido ontem durante uma sessão solene, no qual ele disse que nos últimos 40 anos não teve no Brasil censura, nem perseguições e prisões políticas. Carlos Jordi, do PL pelo Rio de Janeiro, desabafou e disse que teve uma grande decepção com o colega e aconselhou a não ir por esse caminho para não se tornar um Arthur Lira 2.0. E o Marcel Van Hatten, do Novo pelo Rio Grande do Sul, disse que o Hugo Mota precisa desmentir a sua fala, que ele classificou como desastrosa e criminosa, e pediu dele uma retratação. Confira, e se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ontem, dia 19 de março, celebrou-se 40 anos da dita redemocratização. E houve uma sessão solene aqui nessa casa, com a presença do ministro Barroso, presidente do STF. Comemorar redemocratização, democracia, com um presidente de um poder que vem usurpando as competências, avançando sobre direitos e garantias constitucionais, já é uma tremenda incongruência, sobretudo aquele que disse que venceu o bolsonarismo. Mas o pior de tudo foi a grande decepção que eu tive com o presidente Hugo Mota, um presidente que, inclusive, começava muito bem a sua gestão aqui na Câmara dos Deputados, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que, inclusive, teve o voto do nosso partido. No dia da votação, ele passou aqui e eu disse a ele: vamos votar no senhor, sabendo que Vossa Excelência pautará a anistia. E ele tem se mostrado realmente muito sensível a essa questão, a essa pauta. Mas ontem ele fez aqui uma fala muito decepcionante, a qual eu repito aqui. Nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas do período que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Creio que essa fala tenha sido feita para fazer um aceno ao presidente do STF. Mas eu quero aqui rebater alguns pontos dessa fala. Em 2019, o STF determinou a remoção de uma reportagem da revista Cruzoé sobre Dias Toffoli. Também, a Folha de São Paulo foi censurada recentemente quando quis entrevistar Felipe Martins. Fora os outros veículos independentes que foram censurados, inclusive o Terça Livre, por determinação de Alexandre de Moraes. Então é mentira que não houve jornais censurados. Agora vamos sobre vozes caladas à força. Quantos perfis já foram derrubados por determinação de Alexandre de Moraes? Quantas pessoas foram proibidas de tecerem críticas ao STF sob ameaça de prisão? Agora vamos falar sobre perseguições políticas. Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu mesmo sou um perseguido político, invadiram a minha casa, a Polícia Federal, sem eu ter nenhuma relação com 8 de janeiro, levaram meu passaporte, a minha arma, meu celular, meu computador. Ramagem, Daniel Silveira, e falar que não há presos políticos. Presos políticos, hoje nós temos diversos presos políticos por conta daquela farsa que foi o 8 de janeiro. Pessoas que não cometeram golpe algum, alguns cometeram vandalismo e deveriam ser punidos na medida das suas ações, mas houve pessoas que somente estavam se manifestando, estão sendo todos colocados como boi de piranha para aumentar uma narrativa contra o presidente. Enquanto há presos políticos, nós temos que falar aqui claramente sobre o maior caso emblemático do nosso país, Daniel Silveira, um preso político que inclusive foi uma demonstração clara de uma usurpação de uma garantia constitucional
em que ele teve tolhida a sua imunidade material e formal pelos ministros do STF, prender um parlamentar por crime de opinião. Eu falo aqui com muito respeito ao presidente Hugo Mota, senhor presidente. Falo aqui com muito respeito ao presidente Hugo Mota, que estava se saindo muito bem. Não vá por esse caminho. Estamos confiantes na sua gestão para que possa restaurar o protagonismo do parlamento, o protagonismo do Congresso Nacional. Não vá por esse caminho para se tornar um Arthur Lira 2.0. Obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui fazer menção também à fala do presidente dessa casa, deputado Hugo Mota, na sessão que celebrou os 40 anos de redemocratização no Brasil. Foi uma fala ou desastrosa ou criminosa, com todo o respeito que tenho ao deputado Hugo Mota. Desastrosa porque, se impensada, se como tem vindo por meio dos nossos colegas a informação do próprio deputado Hugo Mota de que foi mal interpretado, retirado de contexto, foi desastrosa porque, literalmente, a fala revelou um descompasso total com a realidade no Brasil, em que há sim exilados políticos, em que há perseguidos políticos, há censura a jornais, há tudo aquilo que ele disse que não ocorreu nos últimos 40 anos mais. E criminosa se é uma fala aliada àquilo que dizem também os ministros do Supremo Tribunal Federal e os representantes do PT e do Lula, quando tentam acusar os outros daquilo que eles próprios são, golpistas, criminosos. O ministro do STF, presidente daquela corte, Luiz Roberto Barroso, foi que aplaudiu mais forte ao lado de Hugo Mota a sua fala, o que deixa ainda mais suspeito tudo. E se Hugo Mota não vier a público para desmentir aquilo que disse literalmente, sinceramente não me serve, porque fica aquilo que está registrado nos anais dessa casa. E o que foi que Hugo Mota disse? Disse ele: não vivemos, nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático, não tivemos jornais censurados, Gazeta do Povo, para lembrar de um, nem vozes caladas à força, centenas, milhares de brasileiros com tornozeleira eletrônica hoje não podem usar redes sociais, estão à força, calados. Não tivemos perseguições políticas. Eu mesmo sou hoje indiciado pela Polícia Federal por uma fala que fiz aqui na tribuna, por uma denúncia que fiz contra um policial federal com todas as evidências. Não há presos. Gente, quantos presos hoje políticos há no Brasil? Nem exilados. Disse isso Hugo Mota no dia seguinte ao anúncio da decisão de Eduardo Bolsonaro, um deputado federal que se exila nos Estados Unidos. É impossível ignorar quando há um deputado federal exilado. Há jornalistas, há juízes, há pessoas de várias outras profissões já morando no exterior que não querem voltar ao Brasil, que estão exilados, e quando um deputado federal anuncia o seu próprio exílio, o presidente desta casa prefere não apenas ignorar o fato, mas dizer o oposto, que não há exilados. Portanto, senhor presidente, em respeito a todas as pessoas que hoje são perseguidos políticos, em respeito àqueles que sofrem injustiça no Brasil, o deputado Hugo Mota precisa vir a esta casa e desmentir a sua fala, corrigir a sua fala. Precisa vir a esta tribuna da Câmara dos Deputados reconhecer que errou, ainda mais porque fez aquela manifestação no dia posterior a ter jantado na casa de Alexandre de Moraes, o maior abusador da República, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, aqui precisamos exigir uma retratação do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, para que as pessoas não se sintam abandonadas e desrespeitadas. Todas as perseguidas políticas hoje no Brasil, como lamentavelmente o foram com essa manifestação desastrosa ou criminosa de Hugo Mota.